Então vamos hoje ao quadro de perguntas e respostas e dessa vez eu vou responder perguntas que foram feitas no Instagram, como eu tinha instruído anteriormente. Então perguntas feitas no Instagram. Vamos lá então. A Gislane Roveta perguntou o seguinte: Henry, minha filha de 5 anos ficou curiosa por me ver assistindo tantos vídeos teus e pediu para te perguntar, quem é Henry Bugalho? Olha, Gislane, eu acho que essa é a pergunta da vida das pessoas, né? É a maior pergunta que a gente tem que responder, né? Quem nós somos? E nós somos uma construção. Ao longo de nossas vidas a gente vai tomando decisões e rumos, às vezes escolhidos, às vezes impostos. Então nós somos esse processo, né? Então eu sou esse processo. Seria difícil dizer para você quem eu sou, mas mas eu sou isso aqui. Eu sou alguém que vem conversar com vocês aqui, tentar expor algumas inquietações minhas, tentar entender esse momento. Eu sou alguém que tenta compreender as coisas, né? Nem sempre a gente encontra respostas, mas tem muitas dúvidas para serem levantadas. O Google Like perguntou o seguinte: Henry, assim como o filósofo, o depressivo descobre que a vida não tem sentido? São constatações diferentes, eu acho. Na verdade, nem todo filósofo acha que a vida não tem sentido. Há muitas filosofias que propõem uma resposta para isso, para a nossa existência, para a existência humana, não apenas individual, mas coletiva também. Então não são todos filósofos que acham que a vida não tem sentido. Nem todos os filósofos são nihilistas. Pelo contrário, bem poucos são nihilistas, eu acho. E no caso depressivo, acho que não é tanta constatação de que a vida não tem sentido, como são processos químicos, na verdade, né? Que tira o prazer de viver, né? Que tira o prazer de fazer coisas. Ao meu ver, são coisas completamente diferentes. Não dá para comparar um processo intelectual de interpretação da realidade com algo biológico, né? Que pode e deve ser tratado. Isso que é importante. Quem tem depressão deve procurar ajuda e procurar tratamento. O Felipe Tales perguntou: como lidar com a sensação de que vai morrer? Assim como você, eu não acredito em Deus e, consequentemente, não acredito na vida após a morte. Mas toda vez que penso nisso, bate aquela crise existencial. Bem, eu particularmente não me abalo com isso. É um fato, a gente vai morrer, então não é algo que me aflige. Talvez o pior, na minha visão pessoal disso, é de você chegar à morte sem ter concretizado os seus planos, sem ter feito aquilo que você achava que deveria ter feito. Essa é a pior parte. Mas o único modo de lidar com isso é você saber que é um fato, que não tem saída para isso, e tentar ter a melhor vida possível, dentro dos seus limites. O Felipe Miranda perguntou: o que você pensa sobre ateísmo? E como é difícil se revelar para a família se dizendo ateu? Experiência própria. Eu penso que o ateísmo é um modo totalmente legítimo de lidar com a questão da espiritualidade, você achar que não tem nada além dessa vida terrena nossa, o que é uma possibilidade grande, na verdade. E no caso da família, se você for mais novo, né, se você for mais jovem, talvez seja um momento que você tem que sentar com eles e dizer: olha, não acredito nisso, não quero ir à missa, não quero ir ao culto, não é o que eu curto, não é o que eu acredito. Mas se você for adulto, não sei se é o tipo de coisa que tem que fazer, né, sentar e reunir a pessoa e sair do armário do ateísmo. Então cada caso é um caso. Por exemplo, eu nunca cheguei para minha mãe num dia e sentei com ela: eu sou ateu. Ela foi descobrindo isso aos poucos, né? Eu fui falando que não acredito nisso, então não foi algo assim tão traumático, embora até hoje ela não aceite. O Gabriel SR151 perguntou: você acha que o grupo da resistência de youtubers tem feito de fato a diferença? Eu já me perguntei isso anteriormente, também fiquei na dúvida se aquilo que a gente estava fazendo aqui realmente tinha algum tipo de serventia para o cenário atual, mas eu acho que sim. Eu percebo que em alguns casos a gente teve certos avanços, principalmente quando se trata de desmistificar e expor a falsidade do discurso de certas pessoas. Então, nesse sentido, a gente teve sim avanços, a gente conseguiu expor para as pessoas essas falsidades, essas mentiras, essas distorções do discurso. Então, sim, já no campo político geral é difícil mensurar, não sei dizer. A Rosa Helena perguntou: Henry, não bate uma tristeza daquelas que dá vontade de sentar em um canto e chorar, comentar todos os dias os absurdos do governo Bolsonaro? Como você mantém a saúde mental? Eu sou meio inabalável nesse sentido. Eu, assim, me revolto, obviamente, eu fico indignado, eu leio certas notícias aqui, eu falo assim: gente, não é possível isso. Às vezes dá uma baixa de energia, dá um desânimo, mas não é aquela coisa que me paralise. Agora, para manter a saúde mental, eu simplesmente desligo a internet um pouco, vou ler, vou dar uma volta, vou pra praia, vou fazer alguma outra coisa, porque realmente não dá pra ficar o dia inteiro em cima disso, embora isso ocupe boa parte do meu dia. O Olavo Ito perguntou: o que vai acontecer quando o meu xará, ele se refere ao Olavo de Carvalho, menos famoso, morrer? Quem poderia ser o herdeiro desintelectual dele? Com relação aos seguidores evangélicos, seriam eles terraplanistas em relação ao catolicismo? Com a envergadura do Olavo de Carvalho, não sei se tem alguém que seria substituto imediato dele, né? Ele criou vários discípulos, ele tem várias pessoas que são expoentes agora em diferentes canais de comunicação, publicando livro, então pode ser que alguém apareça depois que ocupe esse espaço mesmo. Eu não sei dizer nesse momento quem seria o substituto, porque ele tem esse poder de eclipsar os demais. Então ele vai lá e ofusca os outros. Mas certamente vai aparecer alguém. E no caso dos evangélicos, eu não sei se eles são terraplanistas em relação ao catolicismo, porque o catolicismo também é um terraplanismo em relação à realidade.
Então não sei dizer, eu não sei dizer. O Frederico Moblev perguntou, seria Bolsonaro um ET? Não, não é um ET não, ele é só um ser humano tosco e grotesco. O MViana 13 perguntou, se você pudesse eliminar um sentimento para sempre, qual seria? Olha, se você assistiu o desenho animado divertidamente, você deve saber que todos os sentimentos nossos nos compõem de certo modo, né? Então são importantes para diferentes momentos. Possivelmente foram desenvolvidos para o intuito de sobrevivência. Então não vejo como a gente eliminar um sentimento nos manteria humanos como nós somos. Todos eles são importantes de algum modo. O Felipe Raskrov perguntou, Henry, o que você acha do Stalin? Eu acho aquilo que a gente sabe da história. Era um fascínora, era um psicopata cruel, sanguinário, que perseguiu opositores políticos, que perseguiu aliados. Então era uma pessoa que era abominável. E me surpreende muito que haja stalinista hoje no mundo. É realmente inacreditável. O Review de Mariposa 7 perguntou, Henry, vejo muitas pessoas dizendo que na faculdade de filosofia tem uma abordagem muitas vezes conservadora em suas bases. O que pensa sobre isso? Se sim, por quê? De certo modo, sim, porque qualquer disciplina que trabalha com o cânone, que trabalha com a tradição literária, filosófica, musical, é conservadora, porque ela está preservando certos expoentes que elas acham que merecem ser lembrados. Então, por exemplo, tem Platão, Aristóteles, Sócrates, Descartes, Kant, Hegel, Marx, Nietzsche. Quando a gente pensa no sentido mais amplo do conservadorismo, nesse sentido de conservar as coisas, conservar o passado, tradições, conservar valores que devem ser perpetuados, nesse sentido sim, o curso é um curso conservador, porque ele busca um cânone filosófico que eles acham que deve ser preservado, e que é um cânone, em grande parte, arbitrário. Porque dificilmente você estudar algum pensador africano, por exemplo, ou um pensador asiático, ou um pensador latino-americano. Dificilmente. Então tem um propósito, um cânone arbitrário de pensadores, eurocêntrico muitas vezes, e que é, nesse sentido, conservador. Isso não quer dizer que você vai estudar autores conservadores. Essa é uma diferença. Muitos autores estudados na filosofia são autores que revolucionaram a história do pensamento. São coisas diferentes. Não sei se você entendeu. A Natália Tassoni perguntou, eu sempre tive essa dúvida, tu tem aplicação de botox nas bochechas? Não, não tenho não. Eu não tenho problema nenhum em envelhecer, gente. Sinceramente, assim, não tenho problema nenhum. O Thiago HBM perguntou, como ser uma pessoa culta como você? Olha, eu agradeço a parte do culto aqui, mas acho que essencialmente tem que ter curiosidade em relação à vida, em relação ao mundo. Sabe, no meu caso, não tem um único dia no qual eu não descubro uma coisa nova. Então eu estou sempre investigando as coisas, sempre procurando as coisas. Se alguém me diz uma coisa que eu não sei, eu vou lá procurar, vou lá pesquisar, eu vou lá ler. Então assim, boa parte do meu dia é investigando e procurando coisas diferentes. Acho que esse espírito de investigação e curiosidade é essencial para você aprender coisas novas e assim você se tornar mais culto. Nesse sentido de cultivar o conhecimento. A minha Exército perguntou, o que fazer quando você não sabe o que fazer da vida? Profissão e afins. É o tempo, não tem muita resposta para isso, é o tempo. Você vai lá, descobre as coisas, testa, experimenta as coisas e vai descobrindo aos poucos, né? Você pode se renovar, isso que é a questão. Você pode, aos 20 anos, ter um destino traçado para você, entrar nesse mundo que você acha que é o ideal para você, que você vai ser feliz, descobrir que não vai ser feliz assim e depois se reinventar. Tem pessoas que se reinventam aos 40, aos 60, então você sempre tem tempo para você tentar encontrar o rumo certo daquilo que você gosta, daquilo que te deixa feliz. Tem que testar, tem que testar. Faça uma faculdade, veja se é aquilo que você gosta, se não for aquilo ali, vai fazer outra coisa, sabe? Não tem regra para a vida. A Regiane LKI falou o seguinte, como fazemos para reiniciar a vida profissional como imigrante? Gostaria de migrar para o Canadá e estou pensando na vida profissional. A primeira coisa quando você vai se tornar imigrante em algum lugar, quando você vai embora do seu país para outro, é você saber que você tem que fazer sacrifícios. Você provavelmente não vai trabalhar na sua área, você não vai ser aquilo que você era no seu país. Então você tem que estar disposta a cortar na carne mesmo, a abandonar certos projetos para você poder se reiniciar. E depois, lá, quem sabe, com o tempo você possa ir galgando outros espaços. Mas inicialmente você tem que fazer sacrifícios. Sacrificar a família, sacrificar a profissão, sacrificar certas relações. Não tem jeito. Alguma coisa vai ter que abrir mão. O Victor Darf perguntou, o que mais emociona você, a abertura do Star Wars ou do Globo Rural? Eu vou ser obrigado a responder aqui que é do Star Wars, porque eu nem sei como é a abertura do Globo Rural. Mas eu sou fã do Star Wars e é emocionante quando você vê subindo a letreira assim, é aquela coisa, né? Arrepia tudo. O Elicior Júnior perguntou, acredita que o cenário político polarizado durará quantos anos no Brasil? Eu me pergunto muito isso também e eu acho que talvez essa polarização política seja o novo normal. É difícil prever também quanto tempo vai durar isso, se vai voltar ao normal antes ou se isso aqui é o padrão novo agora que a gente vai ter que se habituar. O Odrogir perguntou, Henry, quero fazer filosofia, mas depois não sei em que trabalhar, se Uber ou caixa de supermercado, o que posso fazer?
Essa é uma pergunta que não é apenas para formando de filosofia, não. Qualquer pessoa que se forma hoje já está no mercado precarizado. Então você pode ser graduado de Direito e ter que trabalhar no Uber depois. E no final dos contos, você vai se encaixar depois onde der também. O João Miguel Rodrigues perguntou, você já repensou alguns posicionamentos? Quais e por quê? O tempo todo, João, o tempo todo. Assim, eu de 10 anos atrás era muito diferente do que eu sou hoje. Então o tempo todo estou revisando aquilo que eu penso, estou aprendendo coisas novas. Eu não sei dizer algo específico, mas o tempo todo, sinceramente, assim, não tem um único dia que eu não tenha que revisar alguma coisa que eu acho que sei. Tem duas perguntas parecidas aqui, uma é da Para Além dos Seios, que diz o seguinte, com essa coisa de que o próximo a entrar em convulsão social é o Brasil, circulando por aí, o Bozo já foi todo animado a colocar o exército de sobreaviso. Você acha que a convulsão acontecendo seria a oportunidade para ele realizar o sonho de instalar a ditadura? Acha capaz que ele tome ações para incentivar a convulsão social? E a Drica Araújo perguntou, a realidade do Chile hoje, as manifestações, o excesso de força policial, pode ser nossa realidade no futuro próximo? Esse é um medo que eu tenho, de fato, eu tenho um medo, sabe, bastante grande em relação a isso, mesmo no Chile também, me preocupa muito o desenvolvimento das coisas lá, o que pode acontecer no Chile agora. E de fato eu acho também que muitos movimentos sociais estão um pouco acuados por causa desse receio também, de saírem às ruas para protestar e isso servir de pretexto para o governo endurecer o regime. É um risco, é um perigo mesmo. Eu não sei o que pode acontecer, mas eu acho que é um risco. Você tem movimentos sociais populares nas ruas e o exército vai para as ruas, daí começa a violência e isso pode levar também a uma escalada da repressão. É um perigo grande. Tanto no Brasil quanto no Chile agora. A Piper Lastrega diz o seguinte, oi, sou a Cristina da Itália. Tudo bem, Cristina? Segundo você, como é possível que haja contradições como pobres e deficientes de direita, negros racistas, mulheres machistas, etc. E também gays homofóbicos, né, acrescento aqui. Isso se dá porque a estrutura social nossa, ela perpetua certos preconceitos. Então você, mesmo sendo de uma minoria que é fragilizada, que sofre com esses preconceitos, acaba internalizando também esses preconceitos sociais. Eles estão na sociedade. É uma sociedade racista, é uma sociedade que discrimina pobre, é uma sociedade patriarcal, é uma sociedade homofóbica, então se reflete nas pessoas. Inconscientemente, muitas vezes. Quer dizer, geralmente inconscientemente. O Poroca de Aveia perguntou, o que você acha de ateus militantes? Eu acho muito chato, na verdade. Qualquer coisa que é muito radical e muito excessivo, pra mim é muito chato. Isso veta o diálogo, isso fecha as pessoas em seus universos ali, e elas são incapazes de ver que tem gente inteligente fora daquilo, pessoas boas fora daquilo, que podem também acrescentar nesse debate. E por fim, a última pergunta é do M. Carneiro G. O que seria a alta cultura que os olavistas tanto pregam? Existe uma cultura alta e outra baixa, ou existe cultura? Essa é uma divisão antiga, uma divisão clássica, que determina que a alta cultura é uma cultura da elite, na verdade, né? Essa distinção que se faz entre a alta cultura, cultura de uma elite que domina certos canais artísticos, como museus, salas de concerto, produção literária, e uma cultura popular, que seria a cultura do povão mesmo, né? Das pessoas que vão lá espontaneamente e geram cultura. Também tem a cultura de massa, que é a cultura industrial, que você vai lá e produz para vender bastante, para atingir um grande público. Essa é uma divisão, para mim, obsoleta, mas que ainda é utilizada, né, para distinguir essa elite que deteria a cultura de fato. É uma visão excludente da cultura. Só quem domina a alta cultura é que é culto. O resto não, o resto é inculto, o resto é burro, o resto é o resto. E isso tem tudo a ver com a visão conservadora do mundo, que é uma hierarquia, que é uma visão hierarquizada do mundo. Então você tem no topo quem manda e você vai ter o resto para baixo. É uma visão conservadora. São essas perguntas de hoje, eu quero saber o que vocês pensam sobre elas, deixa aqui no comentário. Semana que vem a gente volta com mais perguntas, deixa seu comentário aqui embaixo, deixa o joinha, assina o canal, ajude no apoio e a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!